O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos o 16º domingo do tempo comum e tem como ponto forte da nossa liturgia da palavra a questão do pastor. Mas vamos pegar essa última frase, o último versículo do Evangelho, quando Jesus fala: e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, ele chamou os seus discípulos, formou deles um grupo de 12, que eram os apóstolos, e não lançou no mundo de uma maneira irresponsável. Ele foi chamando um a um, foi ensinando, e durante 3 anos ele formou aqueles discípulos para que eles pudessem depois dar continuidade à pregação do Evangelho. E essa pregação do Evangelho depende muito do conhecimento. Como que eles iriam transmitir aquilo que eles não conheciam? Com isso, nós podemos dizer um tempo de discipulado, que os discípulos aprendiam. Podemos dizer hoje, numa linguagem mais nossa, um tempo de catequese, de formação. Hoje nós fica essa questão quando alguém cobra uma preparação de pais e padrinhos para o batismo. Uma catequese mais prolongada para a criança da primeira Eucaristia. Uma preparação prolongada para a crisma. Para noivos no casamento. As pessoas falam, mas para que isso? Ainda fala, antigamente não tinha nada disso, os casais viviam melhor. Antigamente não tinha televisão, não tinha internet, que vem destruir a família. E com isso a igreja precisa formar as pessoas para que elas possam ter conhecimento daquilo que vão viver. É a catequese, são os encontros de formação, são alguns cursos que se promovem para que a gente possa ter esse tempo de discipulado, de catequese. A catequese é até a gente morrer, não é só de criancinha. Cada coisa que a gente aprende é uma catequese. E é preciso que a gente tome conhecimento. Há uma frase de Santo Agostinho: só se ama aquilo que se conhece. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais vamos amá-lo. Quanto mais nós conhecermos a igreja com a sua doutrina, nós vamos amar mais ainda a igreja. Quanto mais nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra de Deus, vamos amar mais ainda. E com isso esse tempo de formação é importante para que nós coloquemos em prática no nosso dia a dia, numa colaboração com a comunidade, com a igreja em si, como instituição,
já que nós todos somos igreja, nós temos que ter uma consciência plena do que é igreja. Que muitos de nós católicos não entendemos, né? Muito. Falo muitos de nós porque a gente tem, mesmo como padre, como bispo, como papa, a gente vai aprendendo, os teólogos estudam cada vez mais. E como que a gente pode ser um catequista numa comunidade se a gente deixa sem preparar um momento de encontro de catequese? Nós precisamos nos formar. De manhã até fiz uma alusão, por exemplo, quem vem tocar numa celebração, muitas vezes a gente fala assim, o Espírito Santo ajuda, ele deixa na hora a gente ver, ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte. A pessoa não sabe tocar um violão, fala assim, eu vou lá na hora, o Espírito Santo me ajuda. Não, você tem que aprender. Se você vai puxar uma música na celebração, é mais ou menos na hora a gente vê, tem que ensaiar, tem que aprender. Se nós tivermos uma peça de teatro, essa peça é apresentada em vários lugares, não sei quantas vezes, que seja num lugar mesmo, um só, apresentar 3, 4 vezes, em cada vez tem que ensaiar. É o futebol que o jogador muitas vezes só sabe jogar bola. Por muito habilidoso que ele seja, ele tem que treinar. Se por acaso ele se machuca, fica um tempo, ele não vai jogar porque não treinou. É a única coisa que ele sabe fazer. Por que as coisas de igreja, às vezes, a gente deixa para a última hora? Confiar só no Espírito Santo. Nós somos instrumentos de Deus. Você pode ter uma faca para cortar uma carne, uma faca cega, você vai xingar bastante, essa faca não corta. Não é só ter um instrumento, não. O instrumento tem que ser eficiente. Então não é só nós sermos instrumentos, não. Nós temos que ser eficientes naquilo que fazemos. E tudo isso nós aprendemos, sobretudo com Jesus, quando se refere à sua palavra. E a gente ficar acomodado, achar que o Espírito Santo vem falar para a gente, o Espírito Santo me inspirou que eu falasse isso para você. Não confie, não. Pode ser talvez outro Espírito. É claro que Deus nos usa. Quantas vezes ele fala alguma coisa, a gente não dá nada por aquilo que a gente falou, depois, fulano, aquilo que você me falou, você sabe que aquilo me marcou? Isso acontece comigo, tem gente que fala, tem uns 20 anos você me falou isso, eu guardei até hoje. Claro que Deus usa da gente, naquilo que a gente fala, no testemunho que a gente dá, para o bem-estar das pessoas. Mas nós não podemos fazer e exigir que o Espírito Santo faça das bobagens que a gente faz. Desculpa a palavra bobagem, uma das bobagens que a gente falar que o Espírito Santo está inspirando a gente. Deus sabe como e onde agir. Vamos deixar para Ele. Pode ser que nas bobagens que a gente fala ou que faça, Ele nos inspira outra coisa, e talvez não aquilo que a gente está querendo, mas outra coisa que as pessoas veem, como naquela expressão popular, há males que vêm para bem. E quanto às leituras, a gente tem que ver até para proclamar a palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado. A gente não faz apenas uma leitura na missa. A gente proclama, anuncia a palavra de Deus. E para proclamar, a gente tem que estar consciente. Eu sempre digo para aquelas pessoas que fazem leitura na celebração, que é proclamar a palavra de Deus, aquela preparação. Por quê? Se eu proclamo a palavra de Deus para os outros, quem está ouvindo tem que entender. E para que os que ouvem entendam, primeiramente quem proclama tem que entender. Se eu estou lendo ali com toda a pontuação, acentuação perfeitamente, mas eu não entendi, quem me ouve não entende também não. Eu preciso saber, porque a gente anuncia, não só não pronunciar bem as palavras, mas a maneira que a gente pronuncia. E quando Jesus fala
da questão do pastor. Lá no capítulo 10 de São João, ele é muito incisivo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E o Evangelho de hoje nos mostra, em Marcos, que ele falava para aquela multidão, ele estava com os discípulos diante da multidão, e quando ele falou com os discípulos: vamos passar para o outro lado para que vocês descansem. É exigido que a gente descanse na nossa vida. Nós não somos automáticos, vamos trabalhando, é preciso descanso. Lá no livro do Gênesis, quando fala da criação, Gênesis significa origem. Deus fez o mundo em 5 dias, no 6º fez o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No 7º, o que ele fez? Descansou. Será que Deus se cansou de fazer o mundo? Não. Mas foi escrito por pessoas na linguagem humana para dar sentido de um dia na semana nós precisamos do descanso. Quem trabalha 6 dias, descansa 1. Pode ser que alguém trabalhe um dia e descansa 6, ou tem gente que descansa a semana inteira, não faz nada a vida toda. Pode acontecer, não é o correto, mas tem gente que faz. Sobretudo, é claro, não condenando as pessoas que já trabalharam, já deram a sua vida inteira para o serviço, para a manutenção da casa, já estão idosos, doentes, não quero entrar nesse mérito. Mas tem aqueles que são acomodados. São Paulo fala que aquele que não trabalha não deve comer. Então Jesus chama os discípulos para o descanso, quer dizer, vamos de barco, que aí o pessoal não nos acompanha. O Evangelho mostra que, pelo jeito, houve um engano, porque muitos viram Jesus e seus discípulos saírem e foram a pé e chegaram do outro lado primeiro. Como não vamos discutir? Talvez a gente fica preocupado em saber como, pesquisar como que foi. Será que eles foram correndo devagar, por qual caminho? Não nos interessa. Interessa que eles foram porque eles estavam acompanhando Jesus, e o Evangelho fala que Jesus falou: eles estão como ovelhas sem pastor. E o pastor é aquele que conduz as ovelhas. Na primeira leitura, no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, ele fala, quando Deus condena: ai de vós, pastores, aqueles que não cuidam das ovelhas. E o pastor é aquele que deve conduzir as ovelhas para a pastagem, para as águas, para a sombra. Aquele que às vezes, quando negocia, vende, compra, vai trocando, então ele conduz para um lado e para outro. Certa vez, num dos nossos encontros de formação de liturgia, o bispo que era responsável na época, na Regional Leste 2, que era Espírito Santo e Minas Gerais, ele contava que alguém contou que viu, isso não é coisa do tempo de Jesus apenas, uma certa parte desse mundo, ele citou, parece que até em Portugal, já vinha um pastor conduzindo um rebanho, uma estrada. No sentido contrário, veio um outro pastor conduzindo outro rebanho. Eles se encontraram, os pastores ficaram ali tempo conversando, as ovelhas se misturaram. E na hora de ir embora, de ficar, essa é minha, essa é sua, essa é minha, essa é sua, não. O que estava indo para lá foi, as ovelhas dele acompanharam, e o que estava indo para lá foi, e as ovelhas dele acompanharam. Por quê? As ovelhas conhecem o pastor. Assim como nós precisamos conhecer a Jesus, que nos conhece integralmente, Ele como o bom pastor que nos dá o repouso, o descanso, Ele que nos conduz para aquilo que é o melhor. Então vamos procurar sempre dar atenção a Ele e automaticamente sermos pastores de outras ovelhas que precisam fazer parte do mesmo redil, do mesmo rebanho, do mesmo curral, esse redil que abriga todos que estão ligados a Jesus, o bom pastor. Façamos a nossa profissão de fé.